nós estamos começando o nosso programa de hoje com imagem aqui da nossa igreja, do altar. As pessoas já se despedindo desse momento de fé com a missa do Padre Jorge. E agora sim, nós podemos começar mais uma Vida Não Para. E a gente vai começar direto no assunto. Quero saber de você. Você já pensou na possibilidade de mudar o nome do seu bebê? Será que é possível trocar o nome de uma criança depois que ele já foi registrado em cartório? Daqui a pouco a gente vai conversar com uma especialista, uma advogada, sobre essa e outras possibilidades, tá? Na mudança dos nomes dos bebês e também dos adultos, por que não? E você, já comprou algum medicamento e percebeu que a caixa estava estragada? Úmida, comprimidos mofados, um aspecto de úmido mesmo. Entrou em vigor uma resolução nova da Anvisa que traz novas regras para garantir a segurança de medicamentos sensíveis ao calor e à umidade. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre o impacto disso na tua vida. Você consumidor, você que está sempre na farmácia comprando os seus remédios. Mas para a gente iniciar a nossa programação, eu quero te fazer um convite. A Arquidiocese de Natal instalou o tribunal para a causa da beatificação e canonização da irmã Maria José Bezerra de Melo. A religiosa, que faleceu em 1970, pertencia ao Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, e o seu trabalho na área da educação deixou marcas de santidade por onde passou. E a gente traz essa reportagem linda para você. Foi uma noite de festa e celebração para o Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho e para a cidade de Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal. A Arquidiocese de Natal instalou o tribunal para a causa de beatificação e canonização da serva de Deus, irmã Maria José Bezerra de Melo. Este é o primeiro passo para que todos os documentos e testemunhos sejam levantados, com o objetivo de elaborar o processo que posteriormente será enviado ao dicastério para a causa dos santos no Vaticano. Creio que o processo tende a ser mais célere, porque uma santa que está bem presente na memória do povo e a documentação será muito mais fácil de reunir. É um resgate dessa memória e também uma preservação, tanto que aqui nesse espaço nós temos agora o memorial Irmã Maria José. Para as pessoas que a conheceram, é uma oportunidade de matar as saudades, de recordar dessa mulher, e para quem não a conheceu, para as novas gerações, está aqui um testemunho a ser conhecido. A solenidade de instalação do tribunal aconteceu no Colégio Santa Águeda e foi aberta pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. A comissão responsável pela causa da irmã Maria José é formada por historiadores, notários e promotores que passarão os próximos meses colhendo os testemunhos e reunindo toda a documentação sobre a vida da religiosa. Para as irmãs da congregação, o legado deixado pela irmã Maria José é um exemplo a ser seguido em busca da santidade. As pessoas que chegavam perto dela conseguiam receber aquela paz interior. Era uma consagrada que transmitia o que vivia. Então enchia as pessoas de Deus, pelo seu jeito de ser, na simplicidade, na humildade, no silêncio. Após a instalação do tribunal, Dom João Santos Cardoso presidiu a missa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, com a participação das irmãs do Instituto e de vários fiéis. Em menos de um ano, a Arquidiocese de Natal instalou 2 tribunais para a causa de beatificação. No dia 28 de abril do ano passado, foi retomado o processo do padre João Maria Cavalcante de Brito. 6 meses depois, toda a documentação foi entregue ao dicastério para a causa dos santos no Vaticano. Irmã Maria José nasceu em 5 de outubro de 1874 em Palmeiras dos Índios, Alagoas. Ela chegou a Ceará-Mirim em 1937 para integrar a primeira equipe do Colégio Santa Águeda. Porém, fixou residência na cidade somente em 1952, aos 78 anos, depois de contribuir com a construção de diversas escolas, tanto em Natal como em Nova Cruz. Muito bom, tá aí mais uma história linda de muita fé e de gratidão por tudo que viveu sendo contada. E aguardamos aí o resultado desse tribunal que foi instaurado. Agora quero saber de você, você conhece alguém que está grávida e ainda não decidiu o nome do bebê? Escolher chamar um filho, como chamar um filho, não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso.
né? Existem listas imensas, né, com muitas sugestões. Quem nunca pegou uma lista pronta de nome com iniciais da letra P, com iniciais da letra B de bola, com iniciais da letra M de Maria, por exemplo, J de Jesus. E aí, nessa dificuldade de escolha até chegar num consenso, né? Mas e se o parto estiver chegando e o nome ainda for uma dúvida? O que você faz? Será que dá para mudar, caso a gente se arrependa, de repente? Será que é possível isso? Quem responde essa pergunta pra gente é a doutora Meiriana Anjos, que é advogada especialista em direito da família, que está aqui comigo. Tudo bem? Bem-vinda, é um prazer te receber. Pra gente começar essa conversa, eu queria entender como funciona na legislação a mudança do nome. Essa mudança de nome, ela pode ser feita quando a criança ainda é uma criança, é um bebezinho, ou só depois de adulto, com a própria vontade deste adulto já formado? Como é que é isso? Então, Carla, nós tivemos uma alteração em 2022 na Lei de Registros Públicos, tá? E a partir de então, é possível fazer essa alteração ainda quando bebê, porém existe uma questão que temos que nos atentar. Então, nós temos o prazo de 15 dias para fazer a alteração no nome. Então, caso um dos pais, né, realizou, às vezes o pai acaba indo ao cartório, faz esse registro, a mãe não concorda com o nome, e eles chegam a um consenso, né, de alterar esse nome, pode ser feito dentro dos 15 dias. Isso se tratando de bebês, né? Então, para bebê, a gente tem esse prazo de 15 dias. Mas isso sem entrar na justiça, sem toda aquela burocracia que a gente já conhece, que não é nada fácil. Isso. Essa alteração, até 15 dias, ela pode ser feita diretamente no cartório. Então, é um procedimento bem tranquilo, bem simples. Essa alteração na lei, ela realmente foi para simplificar esse procedimento. A questão é, os pais precisam estar em consenso. Tá? Então, essa alteração muitas vezes acontece até por um erro de grafia. Então, o Luiz com Z, o Luiz com S, às vezes trocou uma letra. É tranquilo para realizar essa alteração. Mas se os pais não estiverem de acordo, aí o que vai acontecer? O cartório vai encaminhar isso para a vara de família. Então, o juiz competente da vara de família vai realizar um julgamento, digamos assim, para ver qual é o melhor nome ali, qual é a melhor situação para a criança. Tá? Agora, claro, né? Se tiver outros litígios, outras questões, né, em relação ao nome, aí realmente tem que ir para o judicial. Se passar, principalmente também dos 15 dias. Tá? Isso em relação aos bebês, né? Mas o adulto também pode fazer essa alteração. Dentro dessa nova legislação, o que nós tivemos? Antigamente, você podia alterar o seu nome quando completasse 18 anos, mas você tinha um período para fazer isso. Então, você tinha um ano ali, a partir dos 18 anos, para realizar essa mudança. Hoje em dia, não é mais assim. Então, fez 18 anos, você pode alterar em qualquer momento da sua vida. Não tem mais um prazo. Você pode isso em cartório, sem precisar judicializar. Nossa, que maravilha! Sem precisar de um advogado, você pode ir diretamente no cartório, dentro de em qualquer momento, a partir de completado 18 anos, você pode realizar essa alteração. Detalhe, essa alteração é para nomes, não sobrenomes. Isso, é para nomes, porém, dentro dessa nova legislação, nós também tivemos a questão dos sobrenomes. Então, hoje em dia, também é possível realizar essa alteração extrajudicialmente, né, em cartório, em relação a sobrenomes. Claro que vai ter uma análise mais minuciosa, né, para ver se não tem nenhuma fraude, nenhuma ilegalidade. Mas, por exemplo, em união estável, né, casais que estão em regime de união estável e já tem o registro, tudo formalizado, eu quero o sobrenome do meu companheiro, da minha companheira, é possível colocar também, né? O registro vai realizar ali uma análise, ou até mesmo a situação de pai e mãe. Às vezes tem o sobrenome do pai e não tem da mãe e gostaria de ter, é possível também acrescentar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu acho que é bem pontual. Se você que está assistindo a gente nesse momento, né? De repente você não tem o sobrenome do seu avô ou da sua avó, né, que muita gente acaba requerendo esses sobrenomes, que são sobrenomes que vão se perdendo ao longo do tempo,
né? Eu posso colocar esse sobrenome no meu nome ou no cartório mesmo ou não? Eu tenho que recolher toda uma documentação, provar por A mais B que aquela pessoa foi minha avó, foi o meu avô, eles não estão mais vivos, por exemplo, né? Então, assim, colocando numa situação um pouquinho mais difícil. Eu consigo fazer isso? Consegue. Olha! É possível trazer o nome do avô, da avó. Claro que o cartório vai realizar uma análise documental para ver se as informações são verídicas, se é possível, se não tem nenhuma questão de risco, às vezes, para a pessoa aquele sobrenome. Vai ter uma análise, mas de regra é possível sim. O que é interessante falar até em relação ao nome, ao primeiro nome. Essa alteração só pode ser feita uma vez, tá? Então, alterou o nome uma vez, quero voltar ao meu nome anterior. Aí precisa ser judicial. Gente, mas também vamos combinar, né? Vamos combinar uma coisa aqui, né, doutora? Você já ficou um tempão com o teu nome. Daí você vai lá e muda. Daqui a pouco você muda de ideia de novo. Não é assim também, né? Essa é uma decisão muito séria e que tem que ser levado muito a sério, porque dá uma trabalheira depois. Ele pode não dar trabalho agora, mas depois eu vou ter que mudar todo o nome, sobrenome, se for o caso, em todos os meus documentos, no banco, por conta da conta do banco. Agora a gente está numa época do imposto de renda, né? Declaração do imposto de renda. Precisa fazer a mudança também, quer dizer, é todo um caos, né, por trás da simples mudança do nome ou do sobrenome. Exato. E a partir do momento que é feito isso no cartório, o próprio cartório ele vai noticiar todos os órgãos competentes. Então, a pessoa tem que realizar todas as alterações, fazer essas modificações no documento para ficar tudo regularizado. Nossa, mas muito legal saber essa história do sobrenome, porque os sobrenomes vão se perdendo, né? A gente tem aí uma história, inclusive no cartório eu acabei descobrindo isso, fui pesquisar um pouco mais a fundo. Quando eu fui registrar os meus filhos, eu descobri que o de Lima, né? Eu disse assim, não dá para tirar o D? Deixar só Lima, né? Não dá, porque lá antigamente, quando os italianos, né, as pessoas foram chegando, foram colonizando o nosso país, as famílias mais abastadas, as famílias com mais dinheiro, que eram donas de grandes fazendas, elas tinham esse sobrenome, né? Sempre que tem o D na frente, de Oliveira, né? Vários Ds, né? De Lima e outros tantos. E aí, essas pessoas, elas tinham o poderio naquele lugar. E quando chegava uma família que vinha do estrangeiro, digamos assim, eles aplicavam o sobrenome deles nessas pessoas, para que essas pessoas não fossem deportadas para fora do Brasil por conta de tudo que estava acontecendo no mundo, na guerra na Itália e tudo mais. E aí essas pessoas perdiam o seu sobrenome original, italiano ou de tantos outros países, e assumiam que eles eram daquela família. Então, eu sou o Carlos, vamos dar um exemplo, Carlos de Lima, né? Eu trabalho para a família de Lima. Então ficou mais ou menos assim. Então o D não é possível tirar do nome, né? Alguns cartórios até fazem sem, mas a história é mais ou menos essa, só para você poder entender. Eu fui até atrás para saber se isso era realidade, é uma realidade. Então, para você entender um pouquinho dos Ds que vêm antes, né, de alguns sobrenomes, e que muitas vezes os cartórios não tiram de jeito nenhum. Agora, para a gente emendar esse assunto, a gente foi para as ruas, doutora, para saber quem gostaria de mudar de nome, se as pessoas aprovariam isso. Vamos dar uma olhadinha no resultado? Gosto do seu nome? Gosto. Gosto? Gosto. É diferente, mas eu gosto. Muito. Trocaria ele? Não. Não. Eu amo meu nome. Não. Hoje não. Minha mãe na época queria pôr Matheus, mas acabou colocando Modesto. Não trocaria, não. Não. Eu acho meu nome simples, Yara. É diferente, não é tão comum. E também eu sei que tem origens indígenas, eu gosto disso. O senhor sabia que tem essa opção de trocar o nome se a pessoa não gosta? Eu já sei. Eu acho importante, né? Tem gente que às vezes, quando põe o nome, é novinho, né? Depois que cresce, ele não gosta, né? Você fica traumatizado emocionalmente, psicologicamente, né? Então, troque, se não gostar, troque. Do jeito que o mundo tá mudando hoje, eu acho sim, sabe? Tem muita gente que sofre com esse bullying, com essas coisas e fica realmente mal, assim, mas eu nunca tive esse problema, não. O pessoal fala modesta parte, modestamente, não sei o quê, eu sempre levei na brincadeira. Eu acho, porque é uma questão de identificação, né? A gente tem que se apropriar daquilo que faz sentido pra gente. Muito legal, você viu só? Agora, quando o nome ele é vergonhoso, ele dá, né? Como muita gente comentou ali até nessa conversa nas ruas, né? A pessoa tem um nome que gera bullying, é um nome que vai dar vergonha na criança, a criança já está passando por uma dificuldade na escola muitas vezes, ou é um nome assim, não só pela vergonha, mas é um nome completamente inapropriado.
Então, nessas situações, o que acontece? Em regra, o cartório não poderia nem registrar esse tipo de nome. Nenhum nome que venha a causar, né, uma vergonha, um constrangimento à criança poderia ser registrado. Mas, caso isso aconteça, né, além ali daquele período de 15 dias, aí pode-se judicializar isso futuramente para tentar esclarecer essa situação. Mas o que é importante é que, antigamente, para você fazer a alteração, quando você completava ali 18 anos, né, para a pessoa pedir a alteração, ela precisava ter essa justificativa de que o nome era constrangedor, era vexatório. Hoje em dia, não. Basta ela querer mudar o nome, então é só a motivação dela e já é suficiente para alterar. Olha que interessante, viu só? Então não é só essa questão, né? Porque a gente tinha muito isso. Não, o nome não gera vergonha, não gera incômodo, não tem como mudar. Então agora já é possível sim mudar nome e adquirir os sobrenomes perdidos aí das famílias muitas vezes, né? Para relembrar. E muita gente que está buscando, por exemplo, uma espécie de dupla cidadania. Facilita essa nova lei? Facilita, com certeza facilita. Exatamente por esse resgate, né? Claro que, conforme comentado, vai ter essa avaliação, se realmente é possível colocar esse nome novamente, não pode perder as características, os laços familiares da pessoa, né? Mas facilita muito, porque você resgata sobrenomes, né, facilita muito esse procedimento para uma dupla cidadania. Todas essas questões são bem relevantes dentro dessa troca de sobrenome. E assim, uma curiosidade, pessoas famosas, que a gente sabe que tem inúmeras, assim, a grande maioria muda o seu nome, né? Faz numerologia e vai procurar informações sobre a energia do nome, até a numerologia, a quantidade de M's, de I's que tem naquele nome e tudo mais, e acabam mudando o seu nome, usando um nome profissional, um nome artístico. Essa pessoa pode mudar definitivamente o nome dela se ela já for conhecida com o nome artístico? Pode, é possível. Claro, estamos falando no âmbito extrajudicial, sim, né? Se for a primeira vez, ela consegue realizar. Inclusive, alguns famosos já até fizeram isso, né? Você fica tão famoso em relação àquele nome que acaba adquirindo, né, aquele nome. Mas nem sempre. Alguns mantêm, colocam só como o nome artístico mesmo e mantêm o nome original. Mas é possível, sim. Que legal! Eu adorei conversar contigo sobre esse assunto. E quais são os documentos necessários para quem quer fazer essa mudança? Então, o cartório, em geral, quando a pessoa vai a primeira vez ao cartório fazer essa solicitação, ele vai passar uma lista de documentos. Não é uma lista pequena, né? É bastante coisa. A gente está falando do nome, né? É uma informação muito importante da pessoa. Então, vai ser necessário todas as questões de RG, CPF, documentos de praxe já, né? Se que tiver o cartório registro solicita. de nascimento ainda, né? Isso. Se, por exemplo, após 18 anos, se já casou, né? Vai ser necessário a certidão de casamento. E algumas certidões também vão ser solicitadas. Então, certidão da Receita Federal, da Receita Estadual. Esses documentos são importantes, né? Para eles avaliarem se não tem nenhuma questão de fraude ou de ilicitude ali nessa alteração do nome. Não, isso é super importante, porque você imagina, se já acontece um golpe atrás do outro, quando uma pessoa perde uma identidade, perde um documento, perde um CPF, né, acabam usando o nome dessa pessoa para aplicar golpes. Imagina na mudança, né, que vai gerar muito mais documentação aí para você poder se organizar. Então tem que prestar bem atenção e ter consciência do que vai se fazer para não se arrepender depois, né, doutora? Exatamente. É uma troca muito importante, é o nome, né? Todos os documentos, o RG, o CPF, o passaporte, a carteira de habilitação, tudo vai ser trocado. Então, realmente tem que fazer com consciência. Não, e outra informação, se a pessoa ela tem passaporte e ela já tem um visto, por exemplo, um visto liberado para ir para os Estados Unidos ou para ir para o Canadá ou para qualquer outro país, ela tem que renovar esse visto com nome novo? Tem que pedir uma retificação, né, uma atualização de todo esse registro, porque vai alterar. O documento principal, né, que a gente diz ali que é o CPF, esse vai continuar, mas o nome é importante até. A gente diz assim, por precaução, porque pode ter uma dor de cabeça no futuro. Gente, tá aqui. Dica muito boa para vocês que estão nos assistindo, para que você realmente tenha consciência de ter esse poder nas suas mãos. Você sabia disso? Que é possível, sim, fazer tudo isso? Então tá aqui, doutora, para responder tudo isso para vocês. Quero te agradecer, Miriana, muito obrigada, viu, pela ajuda e por ter trazido esse assunto à tona, porque a gente precisa explicar para as pessoas os seus próprios direitos, né? A gente é muito carente de sabermos os nossos direitos, então, para facilitar a vida, essa mudança já ocorreu e você consegue ir atrás disso também.
Eu que agradeço, Carla, por estar esclarecendo aí este tema, né, que é tão importante e tão relevante para todos nós. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Agora você de casa que está nos assistindo, a gente vai te mostrar um momento muito importante. A gente vai falar de uma multidão, milhares de pessoas que acompanharam a missa e o show do Padre Reginaldo Manzotti na Expo Umuarama. Um evento incrível para uma noite de fé, reflexão e louvor, que marcou a celebração dos 50 anos de história da Expo Umuarama. Vocês estão vendo aí as imagens pela segunda vez no evento. A primeira foi em 2009. Então essa foi a segunda vez. O Padre Reginaldo emocionou o público com a sua mensagem de fé, as suas canções religiosas, transformando a Expo Umuarama em um grande ato de evangelização. A missa foi celebrada ao lado do bispo diocesano Dom João Mamed Filho e do padre Valdomir Machado. 70 ministros da Eucaristia auxiliaram na distribuição de 15 mil hóstias, gente. Você já imaginou? Muita gente. Durante a homilia, o Padre Reginaldo Manzotti enfatizou a importância da oração em família e instigou o público a renovar sua fé. Padre Reginaldo está entre os 3 maiores públicos registrados na história da Expo Umuarama. A gente vai conferir um pouquinho do que foi esse show incrível. Muito mais em minha vida ele fará. Muito mais em minha vida ele fará. Ele fará. Muito bom, né? Coisa mais linda essa reunião de fé, de emoção e de evangelização. A gente vai para um intervalo muito rápido e daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre o armazenamento dos medicamentos. Você já comprou algum remédio assim? Você percebeu que a caixa estava úmida? Que o remédio podia estar até mofado ali dentro? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente tá de volta com imagem de Renê Silva. Em 2005, aos 11 anos, ele criou o jornal Voz das Comunidades, onde começou a produzir reportagens sobre o Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Hoje o projeto está presente em diversas comunidades cariocas, compartilhando o cotidiano e as necessidades das favelas. Além de promover iniciativas culturais, o seu pioneirismo levou a ser reconhecido pela organização MIPAD, de Nova York, como um dos negros mais influentes do mundo. Tá aí, mais um brasileiro fazendo história, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Agora, vem cá, chega aqui comigo. Você já reparou que alguns produtos no mercado parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra? Como o leite condensado, que agora virou uma tal de mistura láctea. Você já percebeu isso? Fique atento a essas mudanças, tá? Porque é essencial que você preste bem atenção. Essas alterações na composição, elas podem impactar inclusive na qualidade, naquilo que você faz com aquele produto. Você já percebeu, por exemplo, que essas misturas lácteas não têm a mesma qualidade do que um leite condensado de verdade? E isso impacta no bolo que você vai fazer. Se você trabalha com confeitaria, você já deve ter percebido isso. A gente vai ver na reportagem para você prestar bem atenção. E a gente precisa alertar vocês, porque é passível de processo e principalmente denúncia. Olha só. Toda vez que Luciana vai ao mercado, fica muito atenta às embalagens dos produtos. Proprietária de um restaurante, ela sabe bem a importância de escolher o que vai usar em suas receitas. Tem que olhar, né? Porque eu trabalho com o público e aí eu não posso estar nem expondo meus clientes e nem expondo o meu próprio nome. Ficar de olho nas informações do rótulo é essencial. Isso porque algumas empresas alteram as fórmulas para reduzir custos e tornar os produtos mais competitivos. Um exemplo é este aqui. À primeira vista, parece um iogurte, mas, na verdade, é uma bebida láctea fermentada.
A diferença do original para o similar, basicamente, é que você vai retirar nutrientes e, para dar a mesma textura e o mesmo sabor, você vai acrescentar aditivo químico. Então, você pode estar pagando mais barato, mas você vai estar levando menos nutriente, provavelmente lesando o seu corpo de alguma forma. Nas prateleiras, não é difícil encontrar outros produtos que também parecem, mas não são. O que antes seria leite condensado, hoje pode ser uma mistura láctea condensada de soro. E o creme de leite virou uma mistura de leite e óleo vegetal. A dica da nutricionista é que na hora da compra, redobre a atenção às informações do rótulo. Por exemplo, se a gente falar do iogurte, o iogurte ele é leite com fermento. Se você tira leite, você vai ter que colocar coisas que vão dar sabor, cor e textura de leite. E aí, com isso, você vai acrescentar normalmente mais gordura, mais sal, mais aditivo químico e com isso a gente pode desenvolver alguns problemas que o produto original não ia dar para o nosso corpo. Mas levar gato por lebre não seria um engano ao cliente? O PROCON, órgão de defesa do consumidor, explica que se tudo estiver informado na embalagem, não há crime. Não é proibida a comercialização dos produtos similares. Na verdade, o que é de fato obrigatório e que seja de maneira clara é essa informação chegar até o consumidor. Se o consumidor se deparar com alguma situação enganosa, deve registrar a denúncia nos canais do PROCON Bahia. Pela plataforma, que é o ba.gov.br, e temos também o site, que é o consumidor.gov.br. São esses os canais que o consumidor imediatamente poderá trazer essas informações até o PROCON e nós iremos agir na proteção e defesa dos consumidores. Muito bem, caso você precise fazer a denúncia, é necessário que você procure o PROCON da sua cidade, tá? Para fazer esta denúncia, ou então você entra no site consumidor.gov.br, ok? E ainda falando no direito do consumidor, a gente vai entrar num outro assunto agora que tem muito a ver com isso que a gente está falando, tá? A partir do dia 16, todas as empresas envolvidas, então... Já foi, né? É isso, produção? Hoje é 18, então desde segunda, se eu não me engano, né? As empresas envolvidas, preste bem atenção, em armazenamento e transporte de medicamentos que são sensíveis à temperatura e à umidade, precisam cumprir novas exigências para garantir a qualidade e segurança dos produtos, tá? E pra gente entender qual o impacto que isso vai ter na minha vida diária ali. Eu que vou na farmácia, que compro o remédio ali, né? Para o consumidor de maneira geral. Você sabe como se proteger nesse sentido? A gente vai para Londrina agora, no norte do estado, aqui do nosso Paraná, conversar com o Luiz Renato Rauli, que é economista, advogado e CEO da Farmalog S.A. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você explicasse como isso vai afetar a minha vida, a vida de quem vai ali na farmácia todo dia, compra um remedinho aqui, um remedinho ali. Me diz aí, como é que vai funcionar isso? Olá, Carla. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade da gente abordar um tema tão sensível e importante para todos os brasileiros, né, para a saúde pública do Brasil, né? O impacto da nova regulação, a RDC 430 e a RDC 653, né, que é uma segunda resolução que veio para alterar alguns trechos da primeira, da RDC 430, ela traz segurança para nós consumidores, pacientes, né, nós que utilizamos os medicamentos, né? O escopo principal dessa regulação é trazer a obrigatoriedade de todas as empresas que trabalham na jornada do medicamento, isto é, desde o laboratório, da indústria que produz o medicamento, passando pelo transportador, pelo distribuidor, até chegar na farmácia ou no hospital, eles estão obrigados a fazer o monitoramento e o controle das condições ambientais, ou seja, fazer o monitoramento e o controle da temperatura, da umidade, em alguns casos de medicamentos. E isso tudo é uma boa prática que já é obrigatório, já é exercido no mundo inteiro há muito tempo e que agora a Anvisa trouxe como obrigatoriedade para essas empresas que trabalham com medicamentos no Brasil. No final do dia, como você perguntou, para nós pacientes e consumidores é uma garantia, uma segurança de que nós, quando compramos o nosso Dorflex, né, ou um caso muito mais sensível, como é o caso, por exemplo, do Ozempic, que é um medicamento que nós chamamos de termolábil, um medicamento sensível à temperatura, que vem resfriado, né, tem que ser
controlado a temperatura e monitorado durante todo o seu trajeto dentro de uma temperatura mais baixa, de 2 a 8 graus. Esses medicamentos como o Ozempic, ou então como as vacinas, como quimioterápicos, eles são altamente sensíveis numa exposição de temperatura, ou seja, se o medicamento for exposto a uma temperatura mais alta do que o fabricante determinou, ele perde eficácia. Então, no final do dia, nós que compramos esse medicamento, se ele não tiver tido esse controle, essa segurança, esse cuidado com a qualidade do medicamento ao longo da sua cadeia, no final do dia a gente pode estar comprando nada, né? Pode estar tomando um medicamento sem eficiência, sem potência imunológica, como é no caso das vacinas e de outros medicamentos. Certo, isso é importante a gente lembrar, porque eu estava comentando no início do programa sobre a situação da gente já comprar um medicamento esquisito. Sabe? Quando você compra, chega em casa, que você vai abrir a embalagem, aquela embalagem tá úmida, ou aquela embalagem tá... o medicamento vazou para fora da embalagem, como um antibiótico para criança, por exemplo, né? Que é líquido. E daí, nesses casos, tem que voltar na farmácia e devolver, porque assim, isso pode estar, inclusive, contaminado, né? Comprimidos mofados, esse tipo de coisa. Com certeza. O medicamento, cada medicamento, ele tem a sua condição de armazenagem de transporte determinados pelo detentor da patente, ou seja, o fabricante ou o importador que trouxe esse medicamento para o mercado brasileiro, ele diz para o restante da cadeia que vai fazer esse medicamento chegar até nós, consumidores, qual que é a condição, qual a faixa de temperatura e de umidade ideal que esse medicamento tem que ficar para que a sua eficiência, a sua eficácia seja garantida. Então nós, quando formos à farmácia ou se a gente estiver no hospital, ao receber um medicamento ou comprar um medicamento, a partir da semana passada, né, já está em vigência essa nova resolução da Anvisa, nós temos o direito de exigir de quem está nos vendendo ou quem nos está ministrando o medicamento o relatório da temperatura e da condição ambiental que esse medicamento esteve até chegar ao paciente, ao consumidor. Não, isso é super importante você alertar para que as pessoas também busquem seus direitos, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Até porque a gente viveu, né? Ainda está vivendo um restinho, né, de verão muito quente em todo o Brasil. Então, para se perder aí uma carga grande de medicamento é muito fácil. Então, quero te agradecer, Luiz, pela tua vinda aqui. Quando você vier aqui para a região aqui da capital, você dá um pulinho aqui para a gente se conhecer e conversar ao vivo aqui no estúdio, para a gente esclarecer outras dúvidas de quem está nos assistindo, viu? Prazer é meu, muito obrigado, Carla. Vai ser um prazer, uma satisfação. Tchau, tchau. Muito bem, tá aí. Dicas boas que a gente divide sempre com vocês, né? Afinal de contas, a gente tá falando aqui para algumas milhares de pessoas e é sempre bom a gente falar também sobre saúde, sabe por quê? Porque nesse caso aqui, quando se fala de medicação, todo cuidado é pouco. E é o que garante o laboratório aqui, ó, do magnésio quelato, né, Manolo? Oi, Carla, como é que você Tudo tá? bem? Tudo bem? Tudo ótimo, jóia? graças a Deus. Você sabe que as nossas cápsulas são soft gel, Carla, então... Ai, posso mostrar? Pode mostrar, é muito bacana, porque ela não agride o estômago, né? Então, quem tem úlcera gástrica pode fazer o uso do magnésio, inclusive ele é muito indicado, né, para quem é diabético, que às vezes... Olha como ela é macia, né? O mineral, ele está no formato líquido, né? Então, ele não vai agredir o seu organismo. Muito pelo contrário, faz bem para o seu corpo. Inclusive, para o diabético, ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Então, ajuda no processo de cicatrização. Então, você que está nos acompanhando agora que é diabético, tem a pressão arterial elevada, você sabe que o magnésio, ele ajuda na síntese do colágeno e da elastina, fortalecendo veias, artérias, cuidando diretamente da saúde do coração, prevenindo doenças cardiovasculares. Se você tem inchaço, formigamento, má circulação, use o nosso magnésio, ele é fantástico. Além de diminuir as inflamações também. Então, se você tem aquela inflamação no joelho, no tornozelo, aquela dificuldade para caminhar, é super importante poder fazer o uso do magnésio para aliviar a dor, tratar a inflamação e principalmente destravar os seus movimentos.
a gente vai precisar da musculatura. Você sabe que ela protege a nossa estrutura óssea. Então, o magnésio ajuda nessa formação muscular, justamente para você poder subir escada, fazer uma caminhada, independente da idade. A gente sabe que depois dos 30, 40 anos, a gente vai perdendo essa massa muscular. Então, o papel do magnésio é fortalecer a musculatura e, principalmente, a sua estrutura óssea, diminuindo as inflamações. Você que está acompanhando o programa, você pode ligar agora, 0800 591 8773. Ligue agora, 0800 591 8773. Todo o Brasil pode ligar. Eu vou mandar esse robozinho de presente. Ligou, ganhou, não é sorteio. Eu vou fazer o seguinte, Carla, na compra do magnésio hoje, vai ganhar o seca-barriga de presente e só começa a pagar em maio. Então a pessoa usa primeiro, vai testar o produto. A pessoa pode testar, pode usar e pagar só em maio no carnezinho. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. A gente faz no fio do bigode mesmo. Olha que maravilha. Então, olha, gente, não vai comprometer teu cartão de crédito, não vai comprometer nada. Simplesmente você paga no boleto, só em? Só paga em maio. Maio. Gente, vai passar a Páscoa e vai passar agora, estamos em março, abril, só paga em maio. Que e ganha maravilha. esse robozinho aqui também. E esse robozinho aqui, eu já falei dele pra vocês, tá? Esse robozinho, ele é menorzinho e ele limpa todos os cantinhos porque ele encaixa certinho. Eu tenho aquele grandão, não cabe. Não entra embaixo do sofá, não entra em alguns lugares. Então, esse daqui é perfeito. É perfeito, ele é mais ágil, né? Os menores são mais ágeis. Então, esse é muito ágil, pode ligar. Eu tenho 200 unidades no estoque, Só Carla. 200? Só 200. Então, as primeiras 200 pessoas ligou, ganha um robô. Mas tem que dizer que está acompanhando o programa. Liga, avisa a vizinha, os amigos, o pai, a mãe, todo mundo, tá? Que tá assistindo aí. Ou que se não estiver assistindo, pede para assistir e liga. 0800 591 8773 e fala que viu aqui no A Vida Não Para na TV Evangelizar. Obrigada, meu bem. Carla, obrigado para você. Abraço. Obrigada, querido. Bom demais. Agora eu quero dividir com vocês um vídeo fofíssimo. Fofíssimo. Você vai assistir junto comigo um videozinho que chamou a atenção da internet. A internet parou para ver esse vídeo essa semana. Nesse vídeo a gente vai ver um gatinho, filhote, que ele está internado. E o seu pai, gato, está acompanhando ele durante todo o atendimento. Dá só uma olhada na atenção dessas duas criaturas aqui, ó. É muito amor envolvido, minha gente. Os gateiros estão tudo aqui falando, oh, que bonitinho. Porque é muito fofo mesmo. A gente vê o quanto a natureza, ela se doa, né, para os seus. Se o ser humano fosse um pouquinho assim também, né? A gente se doar mais para os nossos, né? E não digo só para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso próprio sangue. Ajudar as outras pessoas também, né? Ajudar outros seres humanos. O mundo seria muito melhor. Você continua aqui comigo, porque no próximo bloco eu volto com uma reportagem super especial que nós preparamos sobre esses últimos 5 anos da pandemia da Covid-19. Não sai daí. Esse daqui é o Matheus Fernandes. Ele tem 24 anos, ele é natural das periferias de Guarulhos, São Paulo. E o Matheus, gente, ele se destaca como empreendedor na Corre, que é uma organização de impacto social que atua nas favelas brasileiras e já ajudou mais de 5 mil jovens. O Matheus, ele foca em questões ambientais e raciais, criando conteúdos acessíveis sobre cultura periférica e educação ambiental.
muito legal. Transformou não só a vida dele, mas a vida de milhares de jovens aí, né? Fica a dica para você também fazer algo para mudar o seu ambiente. Por que não? Né? A gente sempre vem contando histórias de gente de verdade que mudou a sua vida e a vida de outros da sua região, do seu estado e do Brasil. Por que não, né? Há 5 anos, o mundo via ruas desertas, pessoas de máscara e o medo no coração. O primeiro caso da Covid-19 no Brasil foi registrado exatamente no dia 26 de fevereiro de 2020. Desde então, mais de 39 milhões de brasileiros foram infectados e mais de 715 mil vidas perdidas. Em 2025, nós relembramos a dor e homenageamos a coragem de quem se dedicou a salvar vidas. E a reportagem é de Lucas Marconsoni. Há 5 anos, o mundo se viu diante de um desafio sem precedentes: a pandemia de Covid-19. Em meio a essa tragédia, o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, se destacou como o primeiro a diagnosticar a doença na capital paranaense, tornando-se um símbolo de resistência e esperança. A pandemia trouxe à tona não somente desafios, mas muitas histórias de amor, solidariedade e resiliência. Profissionais da saúde viraram heróis, enfrentando medos e exaustão para salvar vidas. A cidade de Curitiba, assim como todo o mundo, aprendeu a valorizar cada momento, cada sorriso e cada respiração. A história da pandemia em Curitiba é marcada pelo heroísmo e dedicação dos profissionais de saúde. Entre eles, a nutricionista Maria Inês, que realizava os desejos dos pacientes da UTI Covid do hospital. Os desejos vinham assim: quando eu puder me alimentar, quando eu puder voltar a comer, eu quero um bolinho de chocolate, ou eu quero um pudim. Eu acho que o nutrir, ele é mais do que nós imaginamos, né? Então é você devolver memórias afetivas, é você devolver a vida. Outro exemplo de coragem é a doutora Cassiana, que mesmo grávida, trabalhou incansavelmente no pronto atendimento durante os momentos mais críticos da pandemia. Sua história é um testemunho do amor à medicina e à vida. Até mandei um texto para minha família na época, falando assim, se acontecer alguma coisa comigo, a Isa sobreviver e acontecer alguma coisa comigo, ela vai saber que a mãe dela escolheu fazer a diferença para o bem coletivo, né? Quando eu me formei médica, era essa a proposta, era fazer a diferença para quem precisasse. Quando pergunto sobre um paciente que marcou o atendimento durante a pandemia, ela lembra emocionada do João, que enfrentou um caso extremamente agressivo de Covid-19. Ele estava com muito medo, né, de ser entubado, a doença dele estava grave. E eu lembro que eu falei, a gente não tem mais para onde ir, João. A gente precisa te colocar no ventilador. Ele agarrou a minha mão, ele falou, mas você promete que eu vou sobreviver? Eu falei, você vai acordar. Você vai sobreviver. Isso é uma promessa. E começa a virar questão de honra, né? Enquanto a doutora contava a história do João, a equipe do hospital e a nossa produção preparavam uma surpresa para ela. Eu lembro que eu cheguei na UTI e eu pensei, vai ser comigo essa intubação, né? Então, a gente precisava da frieza de fazer o trabalho como médica, mas era impossível não se emocionar com essas ligações, com esses apertos de mão, né? Então, ele saindo, ele indo para o quarto, ele indo de alta. Vitória, né? E quando ela menos espera, o reencontro. É emocionante, né? Dá até tremor na mão. Não foi fácil, mas você cumpriu o que você me prometeu. O abraço entre paciente e médica é carregado de gratidão e alívio. Um momento que simboliza a vitória sobre a adversidade. Queria entubar, né? Na primeira noite, acho que na UTI eu não autorizei, porque eu tive que autorizar, né? E daí os médicos olharam para mim e falaram, então, tá, se você entubar, você tem 20% de chance de voltar. Se você não entubar, você não tem 0. E daí eu falei, então me dá o telefone aqui que eu vou me despedir da minha mãe, né?
E daí foi isso. Daí a doutora falou para mim, fica tranquilo que eu vou te trazer de volta. O encontro entre Cassiana e João é mais do que um reencontro entre o médico e paciente. É um símbolo da luta coletiva contra a Covid-19 e da força que emerge em tempos de crise. Conseguimos fazer a diferença, não só eu como pessoa, como toda a equipe de saúde, mas parabéns a todos que sobreviveram, porque a gente fez a nossa parte, mas vocês fizeram a de vocês. Eu estava até contando ali fora que é bem isso, né? Quando eu acordei, eu não falava, eu não me mexia, eu não enxergava. Dormi rezando naquela noite e eu achava que eu estava cego, mas era o meu olho que estava inchado, aquelas fotos todas. No outro dia, o meu olho abriu e minha mão esquerda mexeu, né? E daí eu olhei pro respirador, para aquele equipamento, e pensei assim, agora não levou, não leva mais, né? Enfim, eu sabia que eu tinha tido uma oportunidade que não era de todo mundo. Então, baixa a cabeça e vamos fazer o que tem que fazer, né? E hoje eu tenho prioridades muito definidas, assim, que é viver com a minha mulher, construir minha família e viver com os meus pais o máximo que eu puder. 5 anos se passaram, mas as lições aprendidas e as vidas tocadas permanecem. A luta continua, mas a esperança permanece viva. Assim como as histórias de superação que nos inspiram a seguir em frente. Obrigado pelo meu ter vindo. Essa é uma das milhares de histórias, né, de pessoas que se salvaram. Né? A gente não vem aqui para falar só da tristeza de perder alguém. Eu também perdi uma pessoa muito importante. Aliás, 2 pessoas muito importantes na minha vida. Mas a gente está aqui para falar de vida. Porque a vida não para, independente do que aconteça. Isso parece que faz tanto tempo, né? Mas ao mesmo tempo parece que foi ontem. Então eu quero parabenizar a reportagem com a produção de Aline Pérez, com o texto do Lucas Marconsoni, edição do Adriano, imagens do Ivan, da nossa equipe, que fez brilhantemente essa reportagem, que contou essa história de uma maneira linda e extremamente inspiradora, né? E a vida não para mesmo, né? E o programa é feito disso, é feito de gente, para falar de gente, de pessoas que fazem diferença na vida de outras, como essa médica e esse paciente. Pode ter certeza que esse exemplo é um exemplo de vida, né? E é tão bom a gente relembrar essas pessoas que conseguiram se salvar. Claro que fica a dor de quem perdeu, né? Eu perdi uma pessoa extremamente importante para minha vida, que foi o meu tio. E um grande amigo meu também, que eu perdi muito jovem também. Então, eu acho que não tem uma pessoa nesse Brasil que não tenha, assim, passado por isso, que não tenha perdido alguém importante ou que tenha se salvado. Tem uma boa história para contar. E a gente vem aqui para contar histórias boas, né? E agora, levanta aqui comigo para falar de din-din, de dinheiro. Eu quero saber se você tem a sua poupança aí. Você guarda dinheiro na tua poupança ou você está mais sacando do que guardando? Você está nessa situação? Você não é o único não, tá? Você sabia que a caderneta de poupança segue registrando mais saques do que o depósito nos últimos meses? No mês passado, para você ter uma ideia, os brasileiros retiraram da poupança 8 bilhões de reais a mais do que investiram. Isso segundo o Banco Central. Esse movimento ele pode ter um impacto muito importante no mercado. Mas cá entre nós, a gente vai te mostrar uma reportagem agora para você entender o que está acontecendo. Mas cá entre nós, você já sabe o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da economia nos últimos 15 anos no Brasil. Olha só. Seu Raimundo tem 86 anos e mora em Salvador. Ele tinha uma boa reserva na poupança, mas nos últimos meses precisou retirar todo o valor para pagar a formatura dos filhos. Aproveitou a fase de formatura dos filhos. Aí a companheira, a mãe deles, precisou também trocar de carro. Aí eu comecei a mexer no dinheiro. Já Lucineide não precisou mexer na reserva no banco, mas conta que no início deste ano, o marido não teve a mesma sorte. Ele precisou se descapitalizar de um dinheiro que tinha aplicado para terminar
cobrindo as despesas mensais. No mês de fevereiro deste ano, os saques da poupança superaram os depósitos em cerca de 8 bilhões de reais no Brasil. De acordo com o levantamento realizado pelo Banco Central, esse dado representa uma alta de mais de 100% se compararmos com o mesmo período do ano passado, quando a soma dos saques de contas de poupança dos brasileiros registrou menos de 4 bilhões de reais. Esse cenário pode impactar de forma negativa os setores imobiliário e da construção civil, voltados para a habitação popular, que usa os recursos da poupança para financiamentos de imóveis. Na medida em que existem mais saques que depósitos, isso vai impactar, primeiro, no setor da construção civil, que pode, né, ter uma redução nos seus negócios, vai impactar também no setor de financiamento de imóveis. Na medida em que, tendo menos recursos, as instituições vão buscar esse capital em outras fontes que têm um custo mais elevado. Então, isso vai gerar um custo adicional no financiamento dos imóveis. Despesas no início do ano, como compra de material escolar e pagamentos de IPTU e IPVA, são alguns dos fatores que explicam essa alta no saque das contas poupanças. O economista alerta que também existem outras formas de aplicar dinheiro com segurança e mais rentabilidade. Existem no mercado outras opções, tipo CDB, letras de câmbio, que também têm liquidez, têm segurança, mas têm uma rentabilidade maior. Então, isso acaba influenciando nesse desvio de recursos, né? As pessoas retiram, às vezes, o dinheiro da poupança e aplicam nessas outras opções, porque elas estão sendo mais atrativas nesse momento em que há um aumento da taxa de juros. Tá aí, mais uma dica de economia para você perceber o que está acontecendo com a economia do Brasil. Agora, pausa dramática para mandar beijo para quem está nos assistindo. Quero mandar um beijo para Rosângela de Arapongas. Muito obrigada, querida. Olha que foto linda, gente. Que gostei dessa pose aí, hein? Um beijo para Audilene de Caruaru, Pernambuco. Muito obrigada. Um beijo para Regina de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Beijo gigante para vocês. Para Lena de Montalvânia, Minas Gerais. Então, você sabe que você pode mandar mensagem pra gente aqui, né? 41 98793 6281. Esse é o número para você enviar mensagem pra gente, para conversar, para mandar foto, vídeo, o que você quiser. Não precisa ser só minhas as imagens, tá? Pode ser de vocês, da casa de vocês, de uma receita gostosa que vocês estão fazendo, de um passeio que você fez no final de semana. Manda pra gente, a gente mostra aqui pra todo mundo, tá bom? Agora vamos com a Vanessa. Dica para quem tá com a visão cansada, seca e apagada, e até com dificuldade de olhar para a TV, para o celular. Tem dica boa. Oi, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da Evangelizar, mas que percebeu que foi passando o tempo e o que não tá legal? A sua visão não está enxergando direito, ela foi ficando fraquinha, foi ficando cansada, você percebe aí que parece que tem uma areinha no olho, coça demais, tá lavando uma louça, tá trabalhando, fazendo alguma coisa e a mão tá no olho e você coça, o olho fica vermelho, escorrendo aquela lágrima quente, aquela dor de cabeça no final do dia seguida de enjoo. Tudo porque você passou o dia forçando a sua visão, porque a visão está fraca. E isso acontece porque a gente deixa de absorver elementos importantes para a boa saúde da visão através da alimentação durante a nossa vida. Por isso que é importante a suplementação. O Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que é 100% natural, auxilia na visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro no fundo do seu olho, melhorando, lubrificando, clareando a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X e que fizeram questão de vir aqui contar para você. Veja comigo mais um caso de sucesso. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Basta ligar 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte?
já que a gente está aqui, vamos fazer uma promoção super especial para você nessa tarde? Então é o seguinte, ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente. Você vai receber o poderoso Vision X aí na porta da sua casa, acompanhado de um lindo terço de presente, mas tem que falar que está assistindo aqui na TV Evangelizar. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa, querida. E hoje é dia, sabe do quê? Dos gêmeos. Você conhece aí um par de gêmeos iguaizinhos? A gente vai conferir um vídeo muito fofo da mãe, a Fernanda Sintra, que registrou um momento divertido das filhas gêmeas, a Alice e a Beatriz, ainda pequenininhas, conversando sobre serem gêmeas. Olha que papo sério, presta atenção. Fica com roupa e eu fico com vestido. Não, então eu vou vestido, tá bem. Então pode, bebê. Por que vocês têm que ficar iguais? Porque é mamãe. Precisa, mamãe. A Bíblia usa vestido e eu uso vestido. Tem que ser tudo igual? Sim. Porque vocês são o que mesmo? Gema! Por que vocês nasceram gema? Porque doida, que assim, nasceu um jeito, mamãe. Ai, porque toda criancinha tem um jeito. Coisa mais fofa do mundo, lindas! E agora, gente, eu vou mostrar algumas mensagens aqui pra vocês. E eu queria dividir uma dessas mensagens que chegou. Gente, tem muita mensagem. A Neide me mandou, ela tá escrevendo agora. Neide, calma que eu vou mostrar a tua mensagem. Presta atenção aqui, ó. Boa tarde, Carlinha. Aqui em casa, a maioria de nós temos nomes diferentes. Olha só. Ela mandou aqui, ó, os nomes, já que a gente falou de nome hoje, né? Ela mandou aqui, ó, meu esposo é o Marvin. Se eu estiver errando, você me corrige, tá? O nome do meu filho é Edgen. Minha filha, Wendy. Meu neto, Wendril. Minha neta, Kimberly. E minha finada sogra, Jatir. Olha os nomes super diferentes. A gente estava falando de mudar de nome, né? Então, tá aqui uma história bastante importante de nomes diferentes e que a família gosta dos seus nomes, né? Todo mundo curte esses nomes diferentões. Mas já fica a dica para vocês, né? Hoje a entrevista foi super esclarecedora com a advogada que veio aqui para falar exatamente sobre isso, sobre nomes diferentes e que é possível mudar sem acionar a justiça. Basta ir no cartório para fazer tudo isso. É muito legal mesmo. E ela tá contando aqui o seguinte: a gente acabou de mostrar para vocês aí uma reportagem especial sobre a Covid-19, que começou lá em 2020. E ela estava falando que infelizmente perdemos, né, a nossa nora pro Covid. Ela estava grávida da nossa netinha e ela se foi e nem conheceu o rostinho do seu bebê. E a nossa neta nasceu, mas eu acredito na misericórdia de Deus, que ela conseguiu ver, que Deus permitiu que pudesse completar, mesmo estando do outro lado já. Ainda tem relato de um amigo dela também no hospital que estava com Covid, mas ele não sabia dela. E ela também não sabia dele, né, no mesmo hospital. Mas ele disse que viu ela toda de branco no corredor. Estava muito linda e tinha uma luz junto dela. Ele saiu do hospital e ela não. Ela faleceu, mas ele não sabia. Então foi à casa dela e perguntou para sua mãe onde ela estava. E a mãe dela disse que ela não conseguiu se salvar. Então aqui é mais um relato, né, por conta da Covid. E ela tá escrevendo aqui dizendo que eu estou de molho de Covid. Ô, Neide, se cuida, Neide. Neide de Francisco Beltrão, um beijo pra você, pra toda a tua família e pra todas as pessoas que ainda estão passando por alguma dificuldade, seja ela respiratória por conta da Covid que pegou em algum tempo atrás ou por conta realmente das novas variantes que estão ocorrendo. A gente precisa se cuidar. A gente não quer usar máscara de volta, né? Foi uma época muito difícil, muito traumática para todos nós. O que a gente deseja é que realmente essa doença suma, desapareça, porque a gente fique livre dela. A gente encerra o programa de hoje com imagens desse encontro incrível em Umuarama com o show do Padre Reginaldo Manzotti, que reuniu milhares de pessoas. E é assim que a gente encerra o programa, com muita fé, com muita devoção e principalmente evangelizando sempre. Porque evangelizar é preciso. Tchau pra vocês, um beijo, até amanhã.